Primeiramente, um bom dia a todos. E eu sei que quem não vai ter um bom dia é o presidente Jair Bolsonaro. A coisa tá ruim para ele. O Bolsonaro agora ele tá sendo massacrado na Globo todos os dias. De manhã tem o Bom Dia Brasil massacrando o governo Bolsonaro, à tarde tem o Jornal Hoje e à noite tem o Jornal Nacional. Domingo teve o Fantástico. Para piorar, ele também é massacrado na Record. Para piorar, até a Rede TV começou a ensaiar fazer críticas ao Bolsonaro. Até a CNN começou a criticar o Bolsonaro e a tirar espaço de qualquer um que defendesse o governo Bolsonaro. A gente está falando aí de empresas. A Rede Globo chegou a diminuir o Bom Dia Brasil do Chico Pinheiro quando ele fazia críticas ao Bolsonaro em 2019. Foi diminuído o programa só para que não tivesse tanta crítica ao Bolsonaro. A Globo teve um momento em que fazia praticamente a defesa do Paulo Guedes. Era assim, qualquer coisa que acontecesse no Brasil, a culpa era de qualquer um, menos do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Aí, a Record chegou a colocar o Augusto Nunes como diretor de jornalismo do R7 e do Jornal da Record. O Augusto Nunes é um dos maiores bolsominions existentes, está lá na Jovem Pan todos os dias. O Augusto Nunes foi demitido da diretoria da Record e colocaram uma anti-bolsonarista lá no lugar dele. A Rede TV começou a ensaiar críticas ao Bolsonaro porque a Rede TV quer dinheiro, a Rede TV tá falindo e o dono da Rede TV quer dinheiro público para salvar a empresa. Se o Bolsonaro não pagar, eles vão começar a criticar o Bolsonaro porque eles sabem, por mais que eles sejam muito fiéis ao Bolsonaro, eles são mais fiéis aos próprios bolsos. E a CNN, que também começou, eu lembro que a Gabriela Prioli, depois o outro apresentador da CNN2, saíram dos programas em que estavam por conta do bolsonarismo e das fake news ali, por não aguentar o nível do debate, o nível tão baixo do debate dos bolsonaristas, e a CNN não estava nem aí, dava mais espaço para Alexandre Garcia e outros bolsonaristas. A CNN começou a cortar um a um, começou a colocar só gente contra o Bolsonaro. Mais do que isso, os grandes jornalões começaram a denunciar a ingerência do Paulo Guedes na economia, ou seja, o desastre econômico, e culpar o Paulo Guedes e Jair Bolsonaro. A coisa tá ficando feia. Quando isso começa a acontecer, veja bem, eu comecei a falar aqui há alguns meses, olha, a Globo já tá contra o Bolsonaro, mas não tá assim, vamos embarcar no impeachment, mas agora estão embarcando batendo forte. Quando isso começa a acontecer, começa a vir uma onda muito mais forte do que esse governo pode tentar surfar. A coisa vai ficar feia pro senhor Bolsonaro. Eu vou falar disso aqui. E para piorar, esses setores aí, eles não estão apenas pararam de defender o Bolsonaro, não, eles começaram a embarcar no impeachment. Mas antes de eu falar isso, um segundinho. Você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, aproveita também, curte o vídeo. Olha, um segundo, é de graça se inscrever no Plantão Brasil, não cobra nada, não paga nada, é só clicar no botão inscrever. Embaixo do vídeo tem um botão inscrever, ou às vezes fica dentro do vídeo aqui, ou aqui desse lado, ou aqui em cima tem um botão inscrever. Clicando nele, você ajuda a oposição a esse desgoverno assassino, desgoverno que já matou mais de 500 mil de brasileiros, desgoverno que está roubando dinheiro público como nunca antes se roubou tanto na história do Brasil. Então, inscreva-se no canal para fortalecer a oposição a esses malditos. A nossa oposição também é feita nas ruas. No final do vídeo aqui eu vou mostrar um carro de som nosso rodando em Porto Alegre, que também é outra cidade que deu mais de 60% dos votos ao demônio em 2018 e que escutou umas boas verdades essa semana. A gente estava denunciando os crimes do Bolsonaro lá nas ruas de Porto Alegre. A gente também vai começar a fazer agora adesivaços. Ó, adesivaço, eu vou te falar, é gratuito. A gente vai distribuir adesivos em vários locais do Brasil. Eu vou mostrar aqui um trecho. Olha só, em alguns locais a gente fez já em Porto Velho adesivaço, a gente também já fez em Garanhuns, a gente vai fazer agora em outras cidades. Em Goiânia já está confirmado. A gente vai fazer também em Pernambuco, a gente está confirmando essa semana, assim que confirmar eu falo. E a gente vai começar a fazer, pelo menos uma vez por semana, tentar fazer um adesivaço em uma cidade diferente do Brasil, distribuindo gratuitamente adesivos como esse, adesivos escrito Fora Bolsonaro. Quem quiser apoiar nossas ações, que a gente vai pra cima deles, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo sempre o Pix, deixo o PicPay, eu deixo as minhas outras redes sociais para quem quiser também seguir. Quanto mais seguidores em todas as redes, mais a gente consegue fortalecer a oposição ao Bolsonaro. Aproveita e segue-me também lá no TikTok. Ó, o TikTok é a rede que mais está crescendo. Ó, já são 180 mil no TikTok. Daqui acho que 2 semanas a gente já passa de 200 mil lá, porque lá está crescendo muito rápido. O TikTok é um grande local de resistência contra o desgoverno Bolsonaro, porque lá você atinge todos os públicos, principalmente gente de fora da bolha. Agora, e não se esquece de se inscrever aqui no canal. Agora vamos falar sobre o que está acontecendo a grande mídia. Ó,
Ontem o Jornal Nacional bateu forte no Bolsonaro de novo. Anteontem o Jornal Nacional, adivinha o que fez? Bateu forte no Bolsonaro de novo. No domingo, eu me surpreendi domingo, porque o Fantástico fez uma matéria de 10 minutos, batendo forte, mostrando como o povo está passando fome, como o povo está cada vez mais pobre e culpando o Paulo Guedes. Foi a primeira vez que eu escutei a Rede Globo falar o nome Paulo Guedes quando estava mostrando a pobreza do Brasil. Eu já vi algumas vezes falar o nome Paulo Guedes, citar o ministro da Economia, mas nunca assim, atribuindo toda a culpa ao senhor Paulo Guedes. Tem um desastre econômico, a culpa é de Paulo Guedes, a culpa é de Bolsonaro. Isso é muito, muito importante. Por quê? Porque as pessoas mais pobres do Brasil, aquelas que às vezes não tem nem acesso às redes sociais, não tem nem dinheiro para pagar celular ou para colocar crédito no celular, não tem Wi-Fi em casa, enfim. Essas pessoas, muitas delas se informam pela Rede Globo ainda, pela televisão, pela TV aberta. E aí, quando a Rede Globo começa a mostrar as pessoas pobres, mesmo aquelas pessoas que são pobres, mas que ainda não tinham percebido que elas estão mais pobres hoje por conta do governo Bolsonaro, começa a cair a ficha. Por quê? Porque quando a Globo mostra no Jornal Nacional, eu vou te falar uma coisa, o Jornal Nacional não é assistido por grande parte da população despolitizada do Brasil. A maioria das pessoas que assistem Jornal Nacional ou não estão prestando atenção porque estão na Globo ali esperando a novela, ou estão fazendo outra coisa, ou são pessoas que são mais politizadas e já sabem quem é o culpado dos problemas do Brasil. Mas o Fantástico não. O Fantástico tem um público um pouco diferente do Jornal Nacional. É um público mais despolitizado. Exatamente porque tem um formato diferente que não é jornal, eles chamam de revista eletrônica. Enfim, quando mostra, além do Fantástico, para um público diferente, o desastre econômico, muita gente começa a perceber, epa, peraí, é verdade, eu comer a carne e não como mais. A energia elétrica está cada vez mais cara, está tudo cada vez mais caro. O ministro da Economia fala que não tem problema aumentar a conta. Como não tem problema aumentar a conta? Como é que não tem problema? É claro que tem. E essas pessoas começam a perceber, peraí, é culpa do ministro da Economia do Bolsonaro, é culpa do Bolsonaro. Isso é pancada muito forte. A Record, essa semana, começou a mostrar falas do Paulo Guedes que são falas assim que dá vergonha em qualquer um, que não tem nem como nenhum bolsonarista defender as falas do Paulo Guedes. Por exemplo, eu acabei de falar aqui, a fala de que ele disse que não tem problema da conta de luz ficar um pouquinho mais cara. Ontem, o governo Bolsonaro anunciou uma nova bandeira na energia elétrica para a conta de luz, que é a bandeira crise hídrica, uma coisa assim, que é a bandeira que será 50% mais cara do que a bandeira vermelha, que já aumentou. A bandeira vermelha, para quem não sabe, da energia elétrica, aumentou 42%. A conta de energia, só esse ano, a bandeira vermelha aumentou o preço em 42%. Agora criaram uma bandeira acima da bandeira vermelha, quer dizer, uma coisa pior ainda, que é 50% a mais do que a bandeira vermelha. Ou seja, praticamente dobraram a conta de luz em pouco tempo. E tem um problema. Quando dobra a conta de luz, sabe o que acontece? A produção no Brasil fica mais cara. Quando você compra um pacote de biscoito, por exemplo, de bolacha, não sei aí onde você mora, se fala biscoito ou bolacha, não importa. Quando você compra um pacote, você tem que lembrar uma coisa. Para aquele biscoito ou bolacha entrar no pacote, tem uma máquina ali que coloca aquilo. Aquela máquina, ela é movida a energia elétrica. Quando a energia elétrica fica mais cara, sabe o que acontece? Esse preço será repassado a você, que é o consumidor final, porque a empresa não vai deixar de lucrar. Quando você compra uma cerveja enlatada, saiba, quem coloca a lata dentro da cerveja não é alguém com uma mangueira, não, é uma máquina. Aquela máquina gasta energia elétrica pra caramba. Quando a energia elétrica começa a aumentar 10, 15, 20, 30%, esse preço vai ser reajustado. Enfim, tudo o que você compra tem energia elétrica na produção ou no transporte ou nos dois. Fora a energia elétrica do supermercado, onde você compra os produtos e tudo mais. Aumentando a energia elétrica, encarece todas as fases desse processo até o produto chegar em você. E também encarece para você. Quer dizer, encarece tudo. A inflação, quando aumenta a energia elétrica, a inflação aumenta muito mais na proporção. É um desastre para a economia aumentar a energia elétrica. E vamos lembrar, a energia elétrica aumentou por quê? E olha, a Globo mostrou direitinho. Aumentou porque estão desmatando a Amazônia. Estão queimando a Amazônia. A Globo não gosta de falar de desmatamento. A Globo é agro, o agro é tech, o agro é pop. Mas falam das queimadas. E aí o que acontece? As queimadas mudaram o clima. Com isso não conseguem formar nuvens de chuva. E aí tivemos algumas das maiores secas da história. Com as maiores secas da história, os reservatórios ficaram vazios. As empresas, isso a mídia não fala.
E a mídia não falando isso, culpa mais ainda o governo Bolsonaro, porque fica mais na cara que a culpa é do governo Bolsonaro, que é quem começou essa destruição. As empresas começaram a esvaziar de propósito os reservatórios de água. Para quê? Para ter menos água, para produzir menos energia, para poder vender mais cara essa energia elétrica, para poderem lucrar mais. Essa parte a mídia não mostra porque ó, essas empresas foram privatizadas, tudo com o apoio da Globo. E, obviamente, apoio da Globo porque está levando dessas empresas. Então, essa parte não mostra. A única parte que não é culpa do Bolsonaro, que é o que as empresas fazem, a Globo não mostra. Mas a parte que é culpa do Bolsonaro mostra. E aí a população veio, peraí. Quer dizer, vai ficar tudo mais caro a partir de agora, eu vou pagar mais luz a partir de agora, o ministro de Minas e Energia faz pronunciamento em rede nacional mandando no caso, quando eu digo eu, não sou eu, Thiago, mas a população inteira, economizar energia, tudo por culpa do Bolsonaro. Olha, é pancada forte. A Record desembarcou do governo Bolsonaro, eu expliquei aqui algumas vezes, por conta do que aconteceu com a Universal em Angola. A Record também está querendo se alinhar com quem quer que vai ganhar a eleição de 2022, porque já se sabe que não será o Bolsonaro. Se o Bolsonaro tivesse um projeto de país, isso é o que muita gente fala na eleição, eu falo, isso não ganha voto. Fala, o Bolsonaro não tem projeto de país, a esquerda repetia isso, sem parar na eleição. Olha, eu não conheço uma pessoa despolitizada, vai lá no meio de uma favela, vai lá falar com a pessoa que está lá trabalhando, batalhando para ganhar o pão de cada dia, mesmo assim não consegue melhorar de vida porque não tem condição, o governo não dá condição, vai lá e fala para essa pessoa, olha, o Bolsonaro não tem projeto de país. Você acha que o cara sabe o que é projeto de país? Você acha que a pessoa entende isso? Não, mas a esquerda repetia. E agora, fica claro, o Bolsonaro não tinha projeto de país, então o que acontece? Quando vem uma crise, ele não sabe o que fazer. O Bolsonaro não tem projeto nenhum para melhorar a vida da população, para tentar diminuir o desemprego. O único projeto que ele teve para diminuição do desemprego foi mudar a maneira como se conta o desemprego. Começar a contar autônomo, até quem está vendendo bala na rua conta agora como empregado. Só isso. Aí diminui o desemprego. Ou seja, mudança na vida da população para melhor? Nenhuma. Ontem completaram 5 anos do golpe contra a Dilma. O que melhorou no Brasil? Nada. E agora a grande mídia começou a embarcar no fora Bolsonaro. Ó, vamos mostrar o que mais ferra um presidente não é mostrar corrupção, não. Tanto é que a Globo tentava bater no PT com corrupção por 12 anos e não conseguiu. A Globo só conseguiu derrubar a Dilma e conseguiu organizar a Globo, a elite, enfim, quando criaram uma crise econômica, quando as pautas bombas do Congresso criaram uma crise econômica. Com crise econômica, o presidente cai. Aí atribuíram toda a crise a Dilma, mas teve que ficar 2015 o ano inteiro e 2016 4 meses, quer dizer, 16 meses atribuindo toda a crise econômica a Dilma, para que pudesse criar o impeachment. Agora, no caso do Bolsonaro, a crise econômica está 100 vezes pior, não vai ser necessário 16 meses para derrubá-lo, para o povo saber que a culpa é dele. A desaprovação dele já está em 66% e agora a mídia embarcou em dizer, olha, a culpa de tudo é do Bolsonaro, viu? Isso derruba presidente. Inflação derruba presidente, desemprego derruba presidente e as pessoas cada vez mais pobres. Isso derruba presidente se as pessoas souberem que a culpa é do presidente. Enquanto ele estava sendo blindado pela grande mídia, não sabiam. Agora, além de parar a blindagem, começou o quê? A culpabilidade. Começaram a culpar, apontar o dedo pro Bolsonaro. Aí, ferrou. Aí não tem volta. E eu vou te falar uma coisa, só para encerrar o assunto aqui, grande mídia, o Lula falou semana passada de regulamentação da mídia. Muita gente falou, jornalistas eu chamo, falou, isso é censura, isso é censura. Não é. Nos Estados Unidos a mídia é regulamentada, em toda a Europa a mídia é regulamentada e você tem uma democracia na mídia. Você sempre vê dois lados. Quando eu digo dois lados, eu não quero dizer que um dos lados é fake news, é fascismo como o Bolsonaro. O Bolsonaro quer mostrar todos os lados, quer dizer, quer mostrar as fake news dele. Não. Tem o pessoal que é mais de direita, tem o pessoal que é mais de esquerda, e eles falam e conversam, estão em praticamente todos os canais. No Brasil, não. No Brasil é um monopólio. Eu vou te dar um exemplo. Semana passada teve uma das maiores manifestações indígenas da história. A maior desse século, sem dúvida. Em frente à Praça dos Três Poderes, contra o marco temporal que vai acabar com as demarcações de terras indígenas. A Globo mostrou? Não. Deu 1 minuto e meio no Jornal Nacional, sem explicar direito. Os 3 maiores jornais do país, Globo, Folha e Estadão, não mostraram nada. Não mostraram nada. Na capa não tinha absolutamente nada. Eu fiz até um TikTok mostrando. No site do G1 não tinha nada. No site da Folha não tinha nada. No site do Estadão não tinha nada. No site do O Globo tinha uma matéria pequenininha. No site da Veja não tinha nada. Aí eu falo, tem democracia na mídia do Brasil? Ah, Thiago, regulamentar é censura. Não, regulamentar é você falar assim, olha, o mesmo grupo de mídia não pode ter afiliadas
cujos donos sejam políticos, porque obviamente ele vai usar a mídia para os seus interesses. O mesmo grupo de mídia não pode ter 350 canais de televisão pelo país. Não pode, tem que ter um limite. Em todos os países desenvolvidos do mundo há um limite para que não se crie um monopólio ou um oligopólio, que é um monopólio de várias companhias. No Brasil hoje, 5 famílias tem praticamente 95% de toda a audiência. Então, quando eles querem simplesmente falar, olha, povo, a reforma da Previdência é excelente para vocês, apoie, eles falam, a reforma da Previdência foi aprovada, você pode não saber, com 52% de aprovação, as pesquisas diziam, 52% da população foi enganada, achando que era bom. Reforma trabalhista teve quase 50% de aprovação pela população. Por quê? Porque era consenso na grande mídia. Tem que ser aprovada. A mesma grande mídia, muita gente não se lembra. Eu lembro disso. Eu lembro disso em 2013, quando a Globo entrou na justiça para banir a BBC, o El País e o The Intercept do Brasil. Sabe por quê? Porque são empresas estrangeiras, não podem entrar no Brasil. Quem queria realmente censurar era a grande mídia, que eles queriam manter o monopólio. Qualquer coisa que seja contra o monopólio deles, eles tentam censurar. É exatamente isso. Tem que regulamentar? Sim. Só uma coisa, a esquerda tem que parar de usar a palavra regulação, regulamentação da mídia, que isso realmente, a palavra regular, parece censura. Não parece censura? Parece. Usa uma palavra, um termo mais bonitinho, vai, usa o marketing um pouquinho, esquerda, aprende a usar marketing. Democratização da mídia, que é exatamente isso. Criar um regulamento que vai democratizar a mídia para que todos tenham voz, para que quando tem a maior manifestação indígena da história, a gente fique sabendo, para que quando alguns veículos de mídia estejam a favor do governo Bolsonaro, como estava em 2019, tenha outros veículos que não estejam, que denunciem os crimes deles. Porque, senão, a gente fica à mercê da boa vontade da grande mídia. A gente tem que ficar comemorando que, olha, a Globo agora está denunciando o Bolsonaro. Olha que patético que é o Brasil. Nos Estados Unidos você não vê isso. Por quê? Porque tem trocentos canais todos com a mesma força. Você não vê na Inglaterra isso, porque tem trocentos canais com a mesma força. Nem na Espanha, nem em nenhum país desenvolvido. Só no Brasil que a gente tem que comemorar. Olha, a Globo agora mudou de lado. Só para que você entenda como as coisas são. Agora eu vou mostrar aqui o carro de som lá em Porto Alegre. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Diz que acabou com a corrupção enquanto o seu filho compra uma enorme mansão. Intervém na federal. Eu vou dar uma dica pro rapaz lá de Porto Alegre para alguns dos carros de som e vale para você também. Quando a sua câmera estiver gravando um vídeo embaçado assim, faz assim com a sua câmera para limpar. Eu vou falar isso pro pessoal, tem vários carros de som que a gente vê aqui os vídeos, tá tudo embaçado. É só questão de limpar a câmera. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay, deixa as outras redes sociais também. Vamos continuar indo para cima desses malditos que eles estão caindo. Falou!